Minutos da manhã, nós vamos falar sobre segurança pública porque está todo mundo cansado. São muitos casos de violência, a população preocupada e, claro, muitos acontecimentos que acabam levando a questionamentos sobre a legislação brasileira. Para isso, estamos em contato com o jurista, promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, também fundador da Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais, Escola Brasileira do Promotor do Júri, escritor e um grande especialista no assunto, o Dr. Edilson Mongenor Bonfim. Muito obrigado por aceitar o convite e conversar com nossos ouvintes nessa manhã sobre a segurança pública. A pergunta para o senhor é clara e direta. O que é possível fazer no curto prazo para dar a promotores de justiça, a juízes de direito, um respaldo maior para a punição de criminoso perigoso no Brasil? Bom dia. Bom dia. Bom, primeira coisa, a consciência legislativa. O Brasil perdeu o compromisso com a segurança pública e o que a gente vê é absolutamente conversa enviesada, sem nenhum matiz de verdade. Segurança pública desandou no país, não é novidade para ninguém, nós sentimos na própria pele, sequer necessitamos de estatística. Mas quem quer que vá em busca de estatística, perceberá, por exemplo, que núcleos de excelência, aqui mesmo na cidade de São Paulo, bairros onde até então não tínhamos uma violência desandada, agora está absolutamente democratizada. Ou seja, violência para todos os lados, ninguém tem paz, ninguém tem segurança para sair às ruas. Qual é essa consciência legislativa? Alterar a legislação. E alterar a legislação começa desde a base, trazendo responsabilidade penal a menores de 18 anos, aí digamos, a partir dos 16 seria um bom começo, e evidentemente arrumar a legislação que está toda fragmentada, permitindo um sem número de recursos, permitindo um sem número de indultos, um sem número de medidas que impossibilitam o próprio Estado de encarcerar ou colocar em separado da sociedade aqueles que delinquem. Então a questão filosófica de postura e de ação, um problema político que nós não temos resolvido nos últimos governos. Doutor Edilson, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa, parabéns aí pela sua atuação. O que a gente percebe é a predominância, né, doutor Edilson, do chamado direito penal mínimo, né? Quando a sociedade consegue prender, e prende muito pouco, os bandidos, começa uma conspiração do mal para a soltura desses bandidos. A decisão de um ministro do STJ, que foi destacada aqui no começo do programa pelo Pedro Campos, de considerar o período de amamentação de uma presa como na contagem ali da redução de pena, é muito uma demonstração disso, né? Há uma conspiração generalizada, mas sobretudo no Ministério Público, a própria audiência de custódia, a sofisticação dessa impunidade que a gente vê aqui no nosso país, não é? Para além, é claro, das lacunas legislativas, mas é sobretudo uma decisão do magistrado. O magistrado tem tomado a decisão, em média, em geral, no sentido de favorecer o criminoso, né, de todas as formas. E as autoridades do Poder Executivo, como age, a gente está vendo aí a questão do ministro da Justiça, né, e valha-nos Deus, segurança pública. A única coisa relevante que ele apresentou é um projeto para melhorar a vida dos que estão presos. Enquanto os que estão soltos são cada vez mais presos em suas casas, porque não conseguem circular livremente aqui na nossa cidade. Como fazer para reverter isso, doutor Edilson? Como a sociedade deve fazer para se proteger de bandido? Porque o Estado não parece interessado muito em fazer isso. Claudio Humberto, eu agradeço as suas colocações, que em si já trazem uma boa resposta. Primeira questão: direito penal mínimo. Esta é aquelas expressões, como eu digo, luva de maquinista. Cabe todo o tamanho de mão dentro dela. O que é o direito penal mínimo? Em síntese, não querem assumir, não querem direito penal nenhum. Porque direito penal mínimo, nós já o temos, o mínimo do mínimo do mínimo. É quase que impossível identificar um crime, a maior parte dos crimes não são identificados, é quase que impossível, diante do devido processo legal, quando a lei coloca um sem número de recursos e de obstáculos à prestação jurisdicional, é quase impossível dar esta prestação jurisdicional. É necessário um tour de force, um conglomerado de força dos operadores do direito penal, dois
Estado para que se consiga dar alguma prestação jurisdicional. Portanto, o direito penal mínimo é simplesmente uma armadilha retórica. Criaram a expressão para dizer que, em vez de dizerem que não querem que se aplique o direito penal aos delinquentes, usam a expressão direito penal mínimo. Dito isto, eu passo a um segundo momento. Você diz que o judiciário tem sido condescendente, digamos assim, não usou esta expressão, mas a ideia é essa. Sim, eu faço só um reparo. Esta condescendência eventual, este voltar um olhar piedoso aos delinquentes, aos bandidos, na sua bem colocada expressão, porque ficam com firulas linguísticas, dando outro nome aos bandidos, aos delinquentes, que não aquilo que evidentemente eles são. Tem gente que nasceu, aspas, com a profissão para o crime. E nenhuma romantização vai fazê-los melhorarem, somente piorarem, porque percebe a ingenuidade, a inocência daqueles que a ele se referem ou a ele se dirigem. Então, este judiciário mais permissivo, digamos assim, não costuma ser a regra na base do judiciário. Na primeira entrância ou na segunda entrância ou na primeira instância. Na medida que nós vamos ascendendo ao tribunal e especialmente quando chegamos em Brasília, nas cortes superiores, a gente observa, sim, um olhar mais complacente, se extraindo, é verdade, de dentro da legislação, aquilo que pode ser benéfico aos acusados ou aos delinquentes. Por que isso não acontece mais na base da pirâmide, onde está a grande maioria dos magistrados? Não é que não aconteça, não acontece talvez com a eloquência ou com alguma frequência que possa acontecer nas cortes superiores. Veja, coloco em termos condicionais. É porque a base está muito mais próxima da violência. Qual juiz de direito, qual promotor de justiça conta com segurança, com guarda-costas? Quase que nenhum. Isto é exceção da exceção da exceção. E todos eles estão sujeitos à violência cotidiana das ruas. Na medida que se ascende às cortes, vai se aumentando o espectro da segurança. E quando se está em Brasília, se está muito distante da realidade social. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, conquanto feito por homens, estão alheados de uma realidade flagrante da violência das ruas. Todos eles contam com seguranças, todos eles contam com pessoas que os protegem, estão muito bem guardados dentro dos seus gabinetes, estão distanciados de uma realidade, o que pode permitir, volto ao condicional novamente, um olhar mais teorético, poético, romantizado, que não é aquele que experimenta os cidadãos no nosso cotidiano, o trabalhador comum, todas as pessoas que aqui estão. Então isto mostra uma certa discrepância, na medida que se ascende na carreira do judiciário ou que se vai para estes cargos escolhidos, sobretudo por indicação política, como o próprio Supremo, a distância para a realidade é imensa. Como fazer? Na história, nós já o sabemos. Tudo tem um apogeu e um perigeu, uma subida e uma queda. Ou seja, nós estamos chegando a um momento que aquele velho chavão que a sociedade já não suporta mais, a violência que está chegando no seu ápice. Como isto vai terminar, eu não sei, mas é bem possível que a sociedade comece a fazer as contas e pressionar diretamente mais e mais o legislativo para leis mais condizentes com a nossa realidade, o executivo, identicamente, e o judiciário. Nós já percebemos que qualquer destas instâncias de poder somente agem devidamente em razão de um reclamo, de um clamor social, quando este clamor é eloquente. Do contrário, é ar refrigerado dentro do gabinete. Doutor, obrigada pelos esclarecimentos do senhor aqui no Jornal Gente, mas o senhor tocou num ponto importante também na sua primeira fala, sobre maioridade penal. Como o Brasil deve discutir maioridade penal, já que menores estão sendo usados por organizações criminosas para cometerem crimes, inclusive com assassinatos antes do roubo, como o senhor vem acompanhando no noticiário? Muito bem colocada a sua questão. Veja, nós já criamos um engessamento
na Constituição para modificação da imputabilidade penal, que é a possibilidade de se punir a partir de determinada idade. O artigo 228 da Constituição Federal trouxe que a imputabilidade penal só se dá após os 18 anos de idade. Isto é um descompasso com a legislação internacional. Aliás, o Brasil é o país que no mundo fez a pior besteira a pretexto de proteção de direitos da cidadania. Ele erigiu a condição de garantias constitucionais, normas que deveriam estar somente nos códigos. Ou seja, estas garantias processuais que deveriam estar nos códigos processuais e, portanto, se estivessem em descompasso com a realidade, rapidamente operaríamos, por força de uma modificação legal, de uma alteração legal, operaríamos uma modificação, colocou-se estas garantias processuais, diferentemente de outros países, na Constituição. Isto faz com que seja muito mais difícil o processo de alteração de tais garantias. O artigo 228 que estabelece, da Constituição, que estabelece a imputabilidade a partir dos 18 anos de idade, só pode ser passível de modificação através de uma PEC, de uma proposta de emenda constitucional, que reclama, veja a dificuldade, a votação de 3/5 ou 3/5 dos votos dos membros do Parlamento, dos membros do Senado Federal e 3/5 dos membros da Câmara Federal de Deputados. E 2 vezes sejam feitas estas votações. Não basta que se aprove uma vez por esta expressiva maioria. É preciso que se vote 2 vezes. Mas é possível fazê-lo? É. Quando que o Brasil poderá fazê-lo? Quando houver a pressão social necessária e condizente para que andem em Brasília com a necessidade que a realidade das ruas reclama. O Brasil está em descompasso internacional. Se nós quisermos falar de fronteiras, o Paraguai, país deste tamanho, 14 anos a responsabilidade. Peru, 14 anos. Venezuela, se quisermos falar de esquerda, 12 anos, se não me engano. Colômbia, 14 anos. A Argentina é mais bondosa, 16 anos. Se nós quisermos falar das maiores nações, dos países mais desenvolvidos do mundo, as 10 maiores economias onde o Brasil se insere, nós teremos Japão, 14 anos, nós teremos Inglaterra, Estados Unidos, permitindo-se a punição, na Inglaterra a partir dos 10 anos, França a partir dos 13, Alemanha a partir dos 14, nenhum dos 10 países, Índia com idade mais tenra, Canadá a partir dos 14, nenhum dos 10 países mais desenvolvidos do mundo, à exceção do Brasil, portanto, nenhum dos 9, Itália, 14 anos, nenhum destes países se pune a partir dos 18. Mas o Brasil tem um desarranjo funcional imenso. O que significa isto? Ele permite que seja jurado, ou seja, que seja um juiz constitucional de uma causa que vai julgar até homicidas aos 18 anos de idade. Mas não permite que a punição ocorra antes, aos 16, quando a própria neurociência diz que eles já têm plena capacidade de entender o que fazem e compreende numa época de informação instantânea, numa época de amadurecimento precoce. No Brasil, nós criamos uma imaturidade artificial, em descompasso com a biologia. E, em vez de educarmos a sociedade pelas vias da responsabilização, dizendo aos jovens de 16 anos de idade, olha, você tem dignidade até para votar se quiser, você tem dignidade para tudo e você tem um dever também, que é um outro sintoma da dignidade, que é você pode ser punido por aquilo que você faça incorretamente frente à lei. Mas no Brasil não. Você dá uma bandeja, um balde de direitos, mas não cobra responsabilidade. O que diz a harmonia internacional? No mínimo, a partir dos 16 anos de idade. Mas o brasileiro parece que amadurece só depois do paraguaio, depois do peruano, depois do argentino, depois do venezuelano. Aqui é como se tivéssemos esta infantilidade artificial, ditando as regras e criando
toda uma geração de gente apoucada de inteligência, que parece não saber o que faz. Só sabe mesmo o que faz no momento do crime, ao apontar com precisão uma arma de fogo, escolher uma vítima que eventualmente tenha posses e ali disparar a sanha dos seus desejos. Esta é a razão pela qual você bem colocou, estão sendo estes jovens menores de 18 anos cooptados pelas organizações criminosas. Então, a princípio de proteger os, aspas, vulneráveis, estão sendo estes levados para o crime, porque os verdadeiros vulneráveis são as vítimas que eles fazem. Doutor Edilson, muito obrigado por conversar conosco aqui sobre questões da nossa legislação. Tenho certeza que trouxe aí ponderações muito importantes para o tema que a Rádio Bandeirantes tem acompanhado de perto diante dessa escalada aí de violência e casos que têm sido noticiados em São Paulo e também no restante do país. Bom fim de semana para o senhor, até uma próxima oportunidade por aqui. Felicidade e sucesso na divulgação das boas ideias de vocês. Obrigada. Obrigada, doutor. Um abraço. Jornal